Informação importante por Gerson, Aníbal Moreno por Danilo. Você faria essa troca? Palmeiras fecha a porta para propostas do exterior e a renovação de Abel Ferreira. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, porque tem muita notícia interessante do mercado da bola, começando pelo nosso querido Rafael Veiga, tá? O Palmeiras fecha a porta para a investida do Grêmio e do Botafogo. Rafael Veiga mantém-se no Palmeiras por mais uma temporada. Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar, né, todo esse investimento que o Palmeiras está fazendo para segurá-lo aqui, porque o Veiga é ídolo do clube. Eu, particularmente, gosto muito do futebol do Rafael Veiga e tenho para mim que ele vai ser muito importante na próxima temporada, porque ele é aquele jogador mais experiente, né? Para a gente poder mesclar com a juventude que o Palmeiras está trabalhando tão bem. Ó, no vídeo de hoje eu ainda vou te falar, tá, sobre uma novidade muito importante para nossa base. Prosseguindo o nosso giro de notícias, quem também permanece no Verdão é o goleiro Everton, que dificilmente será negociado com o Grêmio, então o Palmeiras fecha as portas de fato para as negociações com o Grêmio, indo na contramão do que todo o mercado acreditava, né? A gente tinha muito bem especificado que o Palmeiras não conseguiria segurar, ou melhor, não teria interesse, né, em segurar o goleirão Everton, porque acreditava no potencial do goleiro Aranha. Aqui no canal a gente já tinha falado que o Everton seria e será importantíssimo para a próxima temporada, principalmente porque o goleiro Carlos Miguel não vai conseguir jogar todas as partidas. E sobre o Alan, hein? Pois é, informação exclusiva e importante, tá? O Palmeiras só vai negociar o atacante, né, o ponta, se vier uma proposta muito, mas muito interessante, na casa de no mínimo 190 milhões de reais. A gente sabe que o Newcastle, o Nottingham Forest, entre outros times, estão soldando o Alan, né? Porque o Alan fez um baita de um campeonato, inclusive foi eleito, entre aspas, revelação do Campeonato Brasileiro, né? Um ponta que quebra a linha, dificilmente é marcado, bom passe e muito jovem. Tenho para mim que o Palmeiras vai segurá-lo até pelo menos após a Copa do Mundo, quando aí sim, talvez não seja possível mais segurar o garoto. Tenho certeza que até lá ele vai garantir uma vaguinha na seleção, nem que seja só para um jogo ou outro. Não acredito que ele vá para a Copa do Mundo, porque a concorrência é muito grande. Mas o Alan é um ativo importantíssimo do Palmeiras, tá? E seguindo o nosso giro de notícias, Flaco Lopes. Flaco Lopes foi sondado pelo River Plate e também pelo Atalanta, né? É engraçado poder falar disso porque assim, o Palmeiras fechou, tá? Qualquer possibilidade de venda do Flaco Lopes por um valor menor que 150 milhões de reais. A gente não deve receber proposta nessa casa, ou seja, embora toda aquela notícia da ESPN da Argentina tenha sido verdadeira, né, de que houve um contratempo, um desentendimento entre Flaco e a comissão, mesmo assim Flaco Lopes é peça garantida no Palmeiras em 2026, com exceção, é claro, que alguém chegue e pague esse valor, o que eu acho muito difícil, tá? Flaco Lopes no Palmeiras para a próxima temporada. Agora o Maurício, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Maurício, Giai e Bruno Rodrigues dificilmente seguirão no Palmeiras até o final de 2026. Expectativa de propostas pelo Maurício da Liga Italiana também, vamos acompanhando e eu vou te atualizar. Para o Giai, difícil demais que ele consiga se manter no Palmeiras pelo futebol que tem apresentado. Entretanto, o Abel e a comissão entendem que ele é um jogador jovem que precisa de tempo para poder desenvolver. Na minha opinião, o Giai é um jogador que o Palmeiras deveria negociar com velocidade e abrir espaço para o Gilberto ganhar minutos em campo no time titular profissional, tá? Eu falo titular porque, para mim, óbvio que ele tem que ser testado no profissional, mas ele tem tanta qualidade ou até mais que o Kelvin, tá? Kelvin também deve ganhar minutos em campo agora nessa próxima temporada. Já o Bruno Rodrigues tem proposta da Chapecoense, sondagem, né? Da Chapecoense e do Mirassol. Vamos ver como é que essa situação vai se desenvolver, porque tem um cara que tá voltando para a próxima temporada e eu quero a sua opinião nos comentários. Rômulo volta para o Palmeiras para a temporada 2026. O que você acha? Tem espaço para o jogador? Dá para pelo menos testar? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu sei que ele não fez uma boa temporada no ano de 2026, ele voltou para o Novo Horizontino, rodou no Ceará, enfim, não conseguiu se firmar.
mas eu acho que é um garoto com muito, muito potencial. Então, já que a ideia do Palmeiras é investir em jogadores jovens e etc, cara, investe em quem já tá aqui. Dá uma oportunidade pro garoto e vamos ver o que acontece, vai que dá certo. O máximo que pode acontecer é ele não aproveitar as oportunidades e aí sim a gente negociar. Eu ficaria com ele para essa temporada. Me diz nos comentários qual é a sua opinião. Muito importante, tá? Agora sobre o Nino, giro de notícia do mercado da bola. A informação que a gente tem do Bola VIP é que o Nino e o Fluminense já estão apalavrados para a próxima temporada, e isso vai muito de encontro a uma situação que está acontecendo na Rússia agora, que a gente precisa falar e é o próximo assunto, o efeito Gerson, tá? Vamos lá. Em decisão do Ministério do Esporte da Rússia, a partir das temporadas 2028 e 2029, o número de jogadores estrangeiros no elenco de times russos será limitado a 10. Em campo, o número vai ser ainda menor, no máximo 5 jogadores estrangeiros por partida. Só para você ter uma noção, hoje o Zenit tem 14 atletas, contando com o Gerson que tem contrato até 2029 e 2030, a temporada, né? Se essa proposta for validada, ela pode ser antecipada para 2027. E por que que isso é interessante para os clubes brasileiros? Caso de fato o Ministério da Rússia de Esportes defina essa prioridade, né, essa limitação de jogadores, pensa comigo. Se você negociar o cara, deixar o cara no final da temporada de 2026 para negociar, você vai perder valor. Por quê? Porque os clubes vão saber, ah, na Rússia eles não podem ter esse número de estrangeiros, ou seja, vou vendê-los. Todos os clubes vão saber e vão ofertar valores menores, porque o jogador realmente vale. Eles vão poder manter só 10. Faz sentido para o clube russo começar a arrumar, alocar os seus ativos em outros clubes, seja por empréstimo, seja por venda. Empréstimo com opção de compra, por exemplo, né? Então, olha que complicado, né? Eles teriam que vender. Se eles, vamos imaginar que eles mantêm o Gerson no elenco e o Gerson continua não conseguindo render o que eles querem. Eles teriam que vender o Gerson no final da temporada e, sei lá, se eles pagaram 150 milhões, eles teriam que vender por 80, 90. Então ia dar um prejuízo na negociação deles, né? E essa informação é muito importante, tá? Veja, o Veloso, ontem ou antes de ontem, né? Ele veio a público, fez um vídeo com uma foto do Gerson vindo para o Brasil. Gerson com um monte de mala, mas assim, cara, muita mala mesmo, né? E o Gerson deu a entender que ele veio só para passar o Natal, o Ano Novo, as festas, né? O que não faz muito sentido, segundo o Veloso, uma vez que era muita coisa, eram muitos pertences, né? Então o Veloso está afirmando que o Gerson veio para o Brasil para negociar e de fato se manter aqui no país. Me diz a sua opinião nos comentários. Para mim, o Gerson, cara, sei lá, eu estava muito empolgado, né, para que ele chegasse. Agora eu já tenho meu pé atrás, porque a folha salarial não vai ser barata para trazer o jogador, embora ele renda, né? Futebol ele tem. Seguindo o nosso giro de notícias, mais um especulado. Martinelli, do Fluminense, sempre foi considerado um jogador de enorme potencial técnico e tático, tanto no Fluminense como para os clubes paulistas. Pois é, ele é muito versátil, né? E a capacidade de marcar e articular jogadas o colocam dentro daquela condição de camisa 8/5 que o Palmeiras está buscando. O nome dele está sendo falado de novo. Martinelli é um jogador interessante, é um meio-campista moderno, é jovem e é versátil, mas ele passa longe de ser aquele jogador que a gente precisa, que vai chegar, vestir a camisa e jogar bola. Eu acho, tenho para mim, que o Palmeiras vai articular, talvez uma tentativa de contratação, mas não vai ser agressivo, tá? É bem verdade que se ele chegasse para ser um reserva, para aprimorar o elenco, melhorar o elenco, poderia ser super válido, né, o Palmeiras com certeza teria interesse nisso. Agora, me diz a sua opinião, faz sentido investir mais de 30 milhões, por exemplo, num jogador desse? Cara, eu acho que qualquer coisa acima de 30 milhões seria um valor exagerado, né. Embora a gente tenha pagado 70, 80 no Facundo, né, mas de qualquer forma eu acho que é um valor realmente bem exagerado. O Palmeiras sempre enxergou no atleta um projeto de longo prazo, assim como fez com diversos outros nomes, né. Mas alguns nomes, como por exemplo Marcel Ruiz, não podem ser deixados de lado.
O Palmeiras precisa trazer os famosos camarões, né? Aqueles jogadores que têm uma qualidade diferenciada, que vão chegar, vão jogar e não vão sentir o peso da camisa. É extremamente importante para o Palmeiras mesclar a versatilidade dos jovens com a experiência dos jogadores que já estão prontos. E a gente vai falar disso ainda no vídeo de hoje, porque tem uma novidade importante. Seguindo o nosso giro de notícias, Aníbal Moreno. Esse nome está sendo muito falado nos bastidores do Palmeiras. River Plate já sondou e bateu com a cara na parede. E agora o Botafogo está sondando o Aníbal Moreno, tá? Vamos lá. A gente preparou aqui uma sugestão. Se a ideia não for gastar muito dinheiro, por que não o nome do Danilo? E aí a gente manda o Aníbal Moreno para o Botafogo, me diz a sua opinião, repatria o Danilo e teremos um jogador com altíssimo nível. Jovem, tudo bem, se recuperando de lesão, mas um jogador técnico. E aí, de repente, a gente se livra de 2 problemas, né, porque segundo as apurações aí do All Sport, se não me falha a memória foi o Flávio Latifi que trouxe, né, o Aníbal Moreno tá tendo uma série de dificuldades em lidar com o ambiente do Palmeiras. Aí quando eu falo ambiente, eu me refiro a alguns atletas e principalmente a comissão técnica. A gente não sabe se isso é verdade, a gente não vive o dia a dia, né. O Aníbal parece ser um cara muito tranquilo. Só que nas últimas partidas a gente vê ele muito tenso, né, muito afobado. E principalmente eu reparei uma coisa, desde a temporada passada até essa, né, no final da temporada parece que o futebol dele diminui. Eu não sei exatamente por quê, tá? Então essa possibilidade, de repente, de mandar o Aníbal Moreno para o Botafogo, repatriar o Danilo e colocar uma grana na mesa, porque é óbvio que o Danilo vale mais, me agrada. Me diz a sua opinião nos comentários. É uma possibilidade que te agrada também? Eu confesso que, cara, eu era fã do futebol do Danilo no Palmeiras. Aquela dupla de meio campo com Danilo e Zé Rafael, pra mim, cara, não deixava nada a desejar para nenhum clube no país. Seguindo o nosso giro de notícias, Abel Ferreira renova com o Palmeiras até 2027 e eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Deixa a sua nos comentários porque é importante, tá? Eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui, porque eu não quero parecer ingrato. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Nessa nova era, o Abel trouxe muito conhecimento tático e técnico para o Palmeiras. Nessa última temporada, o Palmeiras viveu de chutão e Gustavo Gomes de centroavante. Tá, é verdade, eu concordo com todo mundo que pensa assim. Essa última temporada não foi a melhor do Palmeiras. Entretanto, gente, o cara tá no Palmeiras há 5 anos, né? Todos os anos o Palmeiras brigou por título. Todos. Não houve um ano em que o Palmeiras não brigou por título. E aí muita gente vai comentar assim: tudo bem, mas eu quero ver o time jogar. Eu quero ver o time desenvolver tecnicamente, taticamente. E aí eu quero lembrar vocês do Fernando Diniz. Fernando Diniz é um treinador de elevadíssimo nível, cara. Muito bom mesmo. Os times dele jogam bola, é bonito de assistir. Beleza, mas ele não consegue se manter em nenhum clube porque ele não conquista resultado sempre. Porque é óbvio, time que joga bonito, solta a bola, tem aproximação, não dá chutão, corre risco. E aí eu acho que esse é o principal impacto do que acontece no Brasil hoje. A gente está perdendo a nossa brasilidade, vamos dizer assim, no futebol, justamente porque a gente vira resultadista. E eu acho que é aí que reside a maior crítica e oportunidade de melhoria para o Abel com o máximo respeito, tá? O Abel é um bom treinador, um excelente treinador, tá? Mas esse último ano do Abel não foi bom. Não foi bom. Mas aí eu não tô falando de resultado, eu tô falando de bola. O Palmeiras não jogou bola, não jogou, não conseguiu vencer os times do G6, né? Diversos resultados negativos contra times do G6, times que são inferiores ao Palmeiras. Agora, o Palmeiras precisa colocar a mão na consciência também, aí o torcedor, né? E entender que também, pô, o Palmeiras briga por título todos os anos, né? Vamos ver se o Abel Ferreira se acerta para a próxima temporada. Seguindo aqui no nosso giro do vídeo de hoje, se você ainda não virou membro do canal, considera. Se você tiver condição de fazer isso, tá? Tem um plano bem baratinho, R$ 2,99,
você vai se cadastrar, vai ter prioridade nos comentários, vai ganhar selo, emoji. Tem o plano de 14,90 também, que é um plano bacana que você vai ter acesso a alguns vídeos exclusivos que já estão disponíveis e os novos que a gente vai preparar. E tem o plano final, que é o plano de 19,90, né? Tá baratinho. Que é o plano onde a gente vai te dar acesso a um grupo de WhatsApp. Tem pouca gente inscrita nesse plano por enquanto, mas o pessoal tá chegando. É muito legal poder contar com vocês e o mais bacana do plano do WhatsApp é poder trocar uma ideia direto assim, sabe, sem muita frescura. Isso é muito bacana. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero falar desse novo vetor da diretoria. O Palmeiras está obrigatoriamente priorizando contratações de jogadores camarão, vamos chamá-los assim, né, com o máximo de respeito, jogadores técnicos e que vão chegar e vestir a camisa sem medo, tá? Então, John Arias é o plano A gente está focado em trazer o jogador, mas a gente também está focado em manter jogador, como o Vitor Roque, que permanece na equipe. Então, eu quero fazer um desafio, propor um desafio aqui para você. Escala esse Palmeiras para 2026. Vamos comigo aqui, ó. No gol, Carlos Miguel, unanimidade, eu imagino, né? Com o Everton ali como reserva imediato. Na lateral direita, hoje, para mim, eu tentaria o Gilberto e eu arriscaria. Vamos ver o que, que vai dar, né? Com o Kelvin correndo por fora. Nossa dupla de zaga, para mim, Gustavo Gomes e Bruno Fux. Agora, se o Nino vier, o Nino toma essa posição do Fux. Na lateral esquerda, o Piquerez, que também tá devendo futebol, hein? Tá na hora dele resgatar aquela essência. Agora, no meio-campo, eu acho que o Palmeiras deveria fazer um investimento e trazer o Arthur do Grêmio. O que esse cara joga futebol é muito fora do normal. Então eu jogaria com talvez o Bruno Fux ali de volante para dar uma consistência na marcação, o Arthur e aí sim, os 2 meio-campistas mais à frente, pra mim, tem que ser John Arias e Alan. Imagina, Arias na esquerda, Alan na direita, e na frente, Paulinho e Vitor Roque com o Flaco Lopes correndo por fora. Que time, hein? É, se o Palmeiras conseguir manter esse time para 2026 ou conquistar, trazer os jogadores, né, vai ser maravilhoso. Eu realmente acho que essa moça aqui, ó, essa senhora aqui, a Leila Pereira, ela tem tudo para conquistar um ano de 2026 aí maravilhoso. Tá bom, meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer você pelo vídeo de hoje, pela companhia, tá? Dizer que pouco tempo atrás eu fiz uma postagem dizendo que nós éramos 12.800, né? Nós já somos quase 13.500 agora, em um dia, que diferença absurda, né? Eu agradeço do fundo do meu coração por todos vocês que estão acompanhando o canal, curtindo, comentando. Cara, isso é importantíssimo e tá fazendo com que a gente consiga crescer muito rápido, tá? Eu agradeço de coração por toda a parceria e por estarem sempre aqui conosco. Um forte abraço e avante palestra!